Olá, queridos casais. Dessa vez deu para fazer um vídeo. Esses dois dias foram bastante puxados para mim e para Melanie e por isso nós estivemos atrasando algumas coisas. O nosso verso-chave diz o seguinte: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. E eu gostaria de tocar hoje no assunto de ciúmes dentro do relacionamento. O ciúme é um assunto presente, eu diria que até inevitável no casamento. E é por isso que eu gostaria de tratar. Já passamos por experiências de algumas justificativas, ou se darem como justificativas, separações por conta que ele ou ela é muito ciumenta e o ciúme dela ou dele é muito insuportável e a outra pessoa diz não ter aguentado isso daí. Quando nós vamos ver a definição sobre ciúme, a gente vê da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui rapidinho a minha colinha. O Aurélio, do século XXI, diz assim: ciúme é sentimento doloroso que as exigências de um amor inquieto, o desejo de posse da pessoa amada, a suspeita ou a certeza de sua infidelidade fazem nascer em alguém, ou zelo. Um dicionário popular define assim ciúme: é um sentimento de tristeza ou de raiva por imaginar que a pessoa amada pode se relacionar com outra. Tipo, tenho ciúmes de você. Outra definição seria sentimento complexo e de difícil compreensão, provocado pelo medo de perder a pessoa amada. Então, há muitas tentativas de definir ciúme. Na Bíblia, a expressão que é traduzida para o português por ciúme, ela tanto é usada de forma positiva, ou melhor, de forma negativa, como é usada de forma positiva. De forma negativa, nós temos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, que diz que o amor não arde em ciúme. Essa é uma das traduções possíveis que a Revista Atualizada tem. Mas também é colocado de forma positiva. Por exemplo, quando diz em Tiago 4 e 5 que o Espírito de Deus tem ciúmes por nós. Ele sente ciúmes a nosso respeito. Por essa razão, a gente pode então perceber, já pela palavra de Deus, que este é um sentimento que pode ter uma conotação ou um modo negativo ou um modo positivo. Na Bíblia, a expressão ciúme foi usada para traduzir também um sentimento de inveja. Algumas traduções, por exemplo, traduzem 1 Coríntios 13 e 4 dessa forma. Por exemplo, quando nós temos ali que os irmãos de José tinham inveja dele ou da atenção que seu pai dava para ele, a palavra ali no original também poderia ser traduzida por ciúmes. Inclusive, algumas traduções dizem que os seus irmãos tinham ciúmes dele. A palavra que poderia também ser traduzida para inveja. No entanto, essa palavra também é traduzida para sentimento de zelo. O zelo pelo bem da pessoa amada. Um exemplo disso é Êxodo capítulo 20, verso 5. Deixa eu ler para você esse texto aqui. Êxodo capítulo 20 e verso 5. Diz assim: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Essa expressão Deus zeloso, ela também pode ser traduzida como Deus ciumento. Quer dizer, eu sou um Deus ciumento. E aqui ele está usando exatamente esse relacionamento afetivo, amoroso, para dizer, olha, eu tenho ciúmes de vocês. Inclusive, em Ezequiel, se eu não me engano, dado uma visão para Ezequiel, e Ezequiel ouve o Senhor dizer, olha, aí está a imagem dos meus ciúmes. Ele está falando justamente quando o povo de Deus estava adorando deuses estranhos. E isso gerava um ciúme neles. Gerava um ciúme no Senhor Deus. Então nós percebemos que essa expressão ela é usada tanto de forma positiva como de forma negativa. Logo,
nós podemos perceber pela palavra de Deus que no relacionamento sim haverá a questão do ciúme. Tanto é que aqui, voltando para o livro de Cantares, nós encontramos ela numa situação, essa expressão, positiva, de forma positiva, porque ele diz que o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. A poesia hebraica, ela trabalha o que nós chamamos de paralelismo, ou paralelismo hebraico, quer dizer, geralmente uma frase, ela reforça o entendimento e o assunto da outra frase. Deixa eu só dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Salmo capítulo 24 diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Essa é a primeira frase. A segunda diz, o mundo e os que nele habitam. Então é um reforço de terra e tudo que se contém, o mundo e os que nele habitam. Então há muito isso na poesia hebraica. E aqui, nesse caso, se repete. O poeta diz que o amor é forte como a morte e ele associa o amor ao ciúme. Ele deixa muito claro que o ciúme está contido no amor. Faz parte de alguém que ama sentir ciúmes. E esse ciúme é o ciúme zeloso, o ciúme que é preocupante pelo bem da pessoa amada. No entanto, nós vemos claramente também na Bíblia que às vezes o ciúme ele pode ser doentio e ser um sentimento provocado simplesmente pelo pecado, simplesmente por uma mente pecaminosa ou quase, por exemplo, por um sentimento de obsessão. Muitas vezes não se trata de Muitas vezes não se trata de um zelo pela outra pessoa, mas se trata de obsessão pela outra pessoa. Por isso, é necessário que nós tenhamos sempre cuidado de perceber de fato o que é esse nosso sentimento. Porque Deus sente ciúmes do seu povo, Deus sente ciúmes daquele a quem Ele ama, mas é um ciúme pensando no bem da pessoa amada. Muitas vezes, o ciúme do esposo ou da esposa estraga o relacionamento. Ele é capaz de ferir, inclusive, a outra pessoa, machucar a outra pessoa, inclusive denegrir a outra pessoa por conta do seu ciúme. Esse não é o ciúme de Deus. O ciúme de Deus é um ciúme que sempre faz com que a pessoa chegue-se mais perto dele e se afaste do perigo. E esse deve ser o sentimento correto do cônjuge. Que a preocupação principal é que aquela pessoa não dê lugar a Satanás, principalmente na questão quanto à fidelidade. Por essa razão, homens e mulheres devem ter sempre uma consideração clara diante do ciúme. Quando a esposa diz, olha, cuidado com essa conversa com essa moça, com essa senhora, com essa pessoa do sexo oposto, ao invés de logo pular, peraí, ela está pensando no meu bem. E vice-versa. Da mesma forma, também deve haver cuidado, porque muitas pessoas às vezes nem sabem o que está acontecendo e já partem e já fazem o que nós chamamos de um barraco e às vezes não há nenhuma situação para isso. O ciúme sadio, ele é conforme a perspectiva de Deus. É um zelo para que a pessoa sempre esteja em santidade, a pessoa amada esteja sempre em santidade em relação à sua fidelidade para com o seu compromisso, com o selo que foi colocado no coração. O ciúme doentio é conforme a deformação do pecado. Não vai gerar a justiça de Deus, não vai gerar uma vida melhor para com Deus. Pelo contrário, só vai gerar desgraça, problema, dor, tristeza e indiferença. Eu quero fazer algumas considerações finais aqui desse devocional. Primeiro, quando casais não são fiéis um ao outro no namoro e praticam a imoralidade, em geral, isso cria um clima de instabilidade e incerteza, trazendo um ciúme doentio para dentro do novo lar. Casais que nós temos aconselhados, que ou ele ou ela, ou os dois são extremamente ciumentos, em geral, quando nós voltamos para trás, nós descobrimos que
não foram fiéis um ao outro no namoro. E quando eu falo isso, eu não estou falando que ele ou ela traiu com uma terceira pessoa. É que não foram fiéis ao seu compromisso de santidade para com Deus. Muitas vezes fornicaram, tiveram relações sexuais antes do casamento, e aí só porque casaram, acham, não, nós casamos, está tudo resolvido. Não, não está resolvido porque houve pecado. E é preciso haver arrependimento, é preciso haver pedido de perdão mútuo e dizer, a partir de agora eu me comprometo a ser fiel em todos os sentidos para com você. Por isso eu digo, dificilmente a gente tem encontrado esses tipos de crise em casamento que já não começou a infidelidade um para com o outro, com o seu compromisso para com Deus e para com a santidade lá no namoro. Por isso que nós aconselhamos tanto os casais de namorados a manterem a fidelidade, a santidade, a fidelidade sexual para com Deus primeiramente. Isso é, mantendo-se casto até o casamento, mantendo-se livre da imoralidade. Porque isso afeta, sim, o novo lar. Segunda consideração. Quando o cônjuge lhe advertir sobre seu procedimento em relação à pessoa do sexo oposto, ao invés de fechar o coração e a mente, pense que Deus está usando essa pessoa para o seu bem e fidelidade para com ele. Às vezes, talvez a forma, e isso também é muito importante para o esposo ou para a esposa quando vai advertir o cônjuge, às vezes a forma não é as melhores possíveis. Mas lembre-se que mesmo assim, mesmo que a forma não seja a melhor possível, Deus está usando o seu cônjuge para lhe manter fiel e em santidade para com ele. Olha, eu dou graças a Deus minha esposa. Minha esposa é uma pessoa que consegue ver as coisas antes e às vezes já tivemos problemas, mas hoje percebo muito mais do que antes que ela estava preocupada com a minha imagem, preocupada com o meu testemunho, preocupado com a minha santidade diante de Deus. Hoje eu dou graças a Deus às intervenções que a Melanie fez na minha vida. Terceiro, cuidado com as sugestões malignas de Satanás. Ele adora usar a nossa imaginação caída. Você deve ter muito cuidado, porque às vezes uma instabilidade, alguma coisa, já é um problema e você precisa ter muito zelo, muita oração para não cair nas ciladas de Satanás. Às vezes é uma postagem errada. Hoje nós temos invasões de privacidade extraordinária. Eu já vi chegar na minha caixa de e-mail a seguinte expressão: você está sendo traído, olha as fotos aqui. Um marido ou uma esposa que não tenha temor de Deus e uma percepção clara do inimigo é alvo muito fácil e pior, muitas vezes isso são vírus para roubar dados e informações pessoais. Muito cuidado, porque Satanás adora usar a nossa imaginação caída. Às vezes alguma coisa aconteceu, tem mulheres que têm uma percepção tão aguda que às vezes elas conseguem perceber que até o perfume que o homem está usando é outro e ela já começa: de quem é esse perfume? Por que você está esse perfume? É melhor você dar uma respirada, orar e pedir discernimento de Deus, ao invés de já sair atacando seu esposo ou sua esposa por conta disso ou daquilo. Satanás adora usar a nossa imaginação caída, justamente porque ele sabe que esse é um assunto melindroso para casais. Então, quando você tiver alguma desconfiança, ore primeiro. Até porque, se nós lembrarmos, na lei já falava que existia o espírito de ciúme. E nem por isso quer dizer que isso era verdadeiro, era correto. Havia uma regra na lei que quando o marido sentisse ciúme da mulher, ele poderia levar essa mulher. E essa mulher era feito um teste espiritual, que ela bebia uma água e imaginamos que aquilo, através da intervenção divina, se o ventre dela tivesse esse problema, era sinal de que ela tinha traído o marido, mas se não lhe acontecesse nada, ali ficava provado a total inocência daquela mulher e que aquele ciúme daquele marido não tinha nada a ver, era um ciúme simplesmente doentio, era um ciúme maligno. Nós não temos mais essa, digamos assim, essa prova que era necessária naquele tempo de Israel, naquele tempo que precisava organizar civilmente a nação de Israel. Mas nós que temos o Espírito de Deus, cujo o Espírito Santo produz em nós domínio próprio,
precisamos justamente pedir de Deus discernimento para não sairmos acusando o nosso cônjuge, pressionando, dizendo coisas malignas muitas vezes, maldosas e destruindo o nosso lar por conta da armadilha que Satanás colocou para nossa própria mente. Quarto, se você foi traído ou traída ou teve motivos fortes para sentir ciúmes, exercite o perdão. Pois a principal pessoa que vai sofrer com esta mágoa é você mesmo, além de outros problemas que virão. Essa é uma bênção que eu tenho de amor da minha esposa. Ela ter me perdoado ainda quando éramos namorados por erros que eu cometi. Mas tem uma coisa muito importante. Minha esposa, em todo o nosso casamento, nunca demonstrou nenhum tipo de ciúme doentio. O meu celular não tem senha, mas ela não vive olhando para ver, deixa eu ver quem te ligou. Quem é essa mulher que falou aqui com você? Muitas vezes, já por questão de eu não saber e também como proteção, não simplesmente para ela não ficar desconfiando, mas até para ela ser a minha defesa, eu digo, olha, alguém me escreveu, não tenho a mínima ideia quem me escreveu, ou a pessoa me escreveu isso, eu não entendi porque ela escreveu, não é? E ela já fica sabendo o que ocorreu para que ela possa, inclusive, me defender se for necessário. Mas ela não fica cascaveando, ela não fica cheirando a minha roupa para ver se tem um cheiro diferente. Eu que sou uma pessoa que saio constantemente, muito mais do que ela de casa, não é? Mas ela é alguém que resolveu exercitar o perdão e deixar essas coisas de fato lá no passado, no tempo do namoro, e quando nós entramos no casamento, quando eu fiz os meus votos, eu tenho procurado cumprir esses votos segundo a vontade de Deus, principalmente na presença dele. Outra coisa muito importante, quinta, que eu gostaria de considerar aqui. Muito cuidado quando existe o ciúme exacerbado dentro do relacionamento. Se o seu cônjuge está lhe pressionando em relação a isso, é importante você fazer uma pergunta. Será que eu não estou dando motivos para isso? Porque muitas vezes nós estamos achando que está tudo bem e o nosso procedimento não está correto. Eu vou dar só um exemplo aqui no lado masculino. Muitas vezes chega uma moça, principalmente para nós estamos no contexto de igreja, aí pede um conselho para um senhor. E aí fica ali naquele tempo, sozinha e tal. A confidência tem a tendência de gerar intimidade. Então muitas vezes quando a esposa diz, olha, esse tempo que você está gastando demais com essa menina não é bom. Ela está falando sério, não é bom nem para você e nem para ela. Mas eu já conheci, por exemplo, casos de pastores que passavam até a madrugada conversando com as moças da igreja, por WhatsApp ou por programas de redes sociais. E aí depois dizia, minha esposa é muito ciumenta. Não é que ela era muito ciumenta, ele dava motivos para o ciúme da esposa. Então a gente deve às vezes parar um pouco e perceber, será que nós não estamos dando causa, não estamos dando motivo para esse ciúme do cônjuge? Precisamos parar e pensar com calma, porque às vezes nós já estamos no perigo e não percebemos o grande perigo que estamos correndo só depois que acontece a desgraça. Sexto e último, entregue o seu cônjuge aos cuidados do Senhor. O maior problema dele não é com você, é com Deus. E para isso eu gostaria de usar como apoio Hebreus capítulo 13, verso 4. Olha o que diz aqui, Hebreus 13 e 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E é interessante que a palavra impuro aqui, ela vem da palavra pornô. Uma boa tradução seria Deus julgará os imorais, aquele que pratica a imoralidade e adultério. Não apenas o adultério, ato de a pessoa casada ter relações sexuais com outra pessoa, mas até mesmo a imoralidade. Deus vai julgar. Então entregue seu cônjuge aos cuidados e vigilância de Deus. Não tem ninguém que faça melhor do que ele.
Seja fiel ao Senhor. O zelo, o ciúme bíblico, ele ajuda a solidificar ainda mais o casamento, porque faz parte de um amor maduro. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no seu bondoso amor.